Olá a todos novamente. Hoje iremos falar sobre mais um artigo que se refere exatamente à questão das operações em relação à influência cibernética e o uso de apelos ao medo. Bom, vamos mergulhar em mais um dos temas relevantes da segurança nacional e da política contemporânea, que é exatamente as operações de influência patrocinadas por estados, especialmente aquelas produzidas por meio de plataformas digitais como Facebook. Bom, o artigo que vai ser discutido hoje foi publicado em 2023 no Journal of Cybersecurity, escrito por Hugo Schuckel e tudo, Christopher White, Victoria Yon e Nayan Yarag, pesquisadores da Virginia Commonwealth University e Universidade de Miami. Alguns desses nomes já foram citados anteriormente em outros artigos falados aqui, então estamos novamente trazendo eles em temas muito parecidos. O título já diz muito, é From Russia with Fear, que ela exatamente é uma referência irônica ao clássico James Bond From Russia with Love, mas ela carrega a questão de um significado muito sério, que é o que o artigo propõe, uma estrutura teórica para tentar entender como a Rússia produziu sua campanha de interferência digital nos Estados Unidos entre 2015 e 2016. E faz isso através de uma lente inovadora, a teoria dos apelos ao medo. Antes de entrar nos detalhes, deixe-me contextualizar por que esse assunto importa tanto. Desde a metade da década de 2010, o mundo tem observado com crescente preocupação o uso de plataformas digitais como armas de guerra política. Eleições em dezenas de países foram alvo de campanhas de desinformação, manipulação de narrativas e interferências coordenadas por atores estrangeiros, que são até citados em outros dos artigos colocados aqui no canal. A eleição presidencial americana de 2016 tornou-se o caso mais emblemático do aumentado dessas operações. O que costumamos ouvir sobre essas campanhas é sempre a mesma narrativa simplificada. Espalhar mentiras, criar divisão, confundir o eleitorado, mas os autores desse artigo argumentam que essa narrativa é incompleta e até enganosa. O que realmente aconteceu foi algo muito mais sofisticado e estratégico, e de certa forma mais aterrorizante. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. Ao longo dessa apresentação, vamos percorrer os seguintes temas: o contexto das operações de influência na era digital, as principais teorias existentes sobre essas operações, como essas operações funcionam, a proposta original dos autores, baseada exatamente naquele ponto dos apelos ao medo, a metodologia utilizada para testar essa proposta, os resultados empíricos encontrados e as implicações para políticas públicas e para a sociedade. Então vamos lá, né? Bom, primeiro, o que são operações de influência? Exatamente, para entender o que está sendo discutido nesse artigo, primeiro precisamos compreender o que são operações de influência e como elas se tornaram uma preocupação central na segurança nacional moderna. Operações de influência, frequentemente chamadas de IO na literatura em inglês, não são um fenômeno novo. Ao longo da teoria humana, a manipulação de informações foi utilizada para enganar adversários, influenciar populações complexas e criar condições favoráveis sem o uso direto da força militar. Durante a Segunda Guerra Mundial, a propaganda foi uma ferramenta central de todas as potências envolvidas. Durante a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética investiram massivamente em operações psicológicas e de desinformação, o que os soviéticos chamaram de medidas ativas.
O que mudou no século XXI é a escala, a velocidade e o alcance dessas operações, impulsionados pela expansão global da internet e das redes sociais. Hoje, um único ator com recursos moderados pode alcançar milhões de pessoas em outro país sem precisar cruzar fronteiras físicas, sem precisar de um exército ou de estações de rádio. As plataformas digitais criaram uma infraestrutura de comunicação que, ao mesmo tempo em que democratizou o acesso à informação, também abriu uma enorme vulnerabilidade para manipulação. Os autores do artigo apontam que há uma nomenclatura enorme, frequentemente intercambiável para descrever essas operações. Guerra política, guerra de informação, guerra híbrida, campanhas de desinformação e hacking de eleições. Cada um desses termos carrega nuances específicas, mas todos apontam para o mesmo fenômeno central: estados usando a manipulação de informação para enfraquecer adversários sem precisar recorrer ao conflito armado convencional. O caso russo é o mais documentado e analisado, especialmente após as interferências nas eleições presidenciais americanas de 2016, que já foi citado várias vezes em outros artigos aqui. Mas a Rússia não é a única. Irã, China, Venezuela, Cuba e a Arábia Saudita também foram identificados como atores que conduzem operações de influência digital. E os alvos vão muito além dos Estados Unidos. Eleições holandesas, alemãs, britânicas, francesas, e a lista é bem longa. O que torna esse cenário particularmente preocupante é como os autores destacam. Muita discussão pública e acadêmica sobre essas operações foca exclusivamente na disseminação de informações falsas, as famosas fake news. Mas a realidade é muito mais complexa, e é aqui que o artigo começa a fazer a contribuição mais importante para o conhecimento. A ideia de que operações de influência consistem principalmente em espalhar mentiras é questionada por uma série de estudos empíricos. Pesquisas mostram que a questão dos robôs, somente, e trolls ligados à campanha russas, fizeram coisas muito diversas. Por exemplo, redistribuíram conteúdo sensacionista, sugeriram a legitimidade de teorias da conspiração, mas também retuitaram notícias legítimas e comentaram resultados esportivos. A manipulação factual, torcer, enquadrar fatos reais, distorcer, muitas vezes é mais eficaz do que a fabricação de verdade, que seria a questão de inventar mentiras. Esse é um ponto crucial que o artigo enfatiza. A narrativa da fake news não captura adequadamente o que acontece nas operações de influências modernas. E por não capturar, também não nos fornece as ferramentas necessárias para detectar, entender e combater essas operações. Bom, dentro disso, temos a questão as teorias existentes e suas limitações, que é exatamente os problemas e lacuna teórica. Bom, os autores fazem um levantamento cuidadoso das teorias existentes sobre por que as operações de influência digital assumem as formas que assumem. Eles identificaram 4 grandes categorias de explicação, cada uma com méritos e limitações importantes. A primeira e mais comum explicação é também a mais simples. Operações de influência visam criar divisão e exacerbar linhas de conflito social, onde quer que elas apareçam ou existam. Essa ideia está tão difundida que os autores a descrevem como uma teoria bem estruturada, mas como uma suposição de fundo. A intuição é direta. Agressores estrangeiros querem distrair seus competidores, inflamando conflitos domésticos, ou seja, no próprio local. Isso é, em linhas gerais,
razoável, mas essa explicação não consegue explicar a variação nas táticas e alvos das operações de influência, porque algumas campanhas russas focaram em desacreditar processo político, como nas eleições holandesas e italianas de 2016, enquanto outras miraram políticas específicas, figuras domésticas ou questões de política externa, como no Reino Unido ou na República Tcheca. A suposição da divisão sociopolítica se encaixa nos quadros de forma ampla, mas não explica a variação. Bom, a segunda explicação aponta para o contexto institucional do atacante, especificadamente no caso do russo. As operações de influência seriam uma continuação das medidas ativas da era soviética. Nessa visão, a Rússia simplesmente está fazendo hoje o que a União Soviética fez por décadas durante a Guerra Fria. Há verdade nisso. A história institucional claramente influencia abordagens contemporâneas, mas essa explicação também tem os seus limites. A primeira instituição russa responsável pelas operações de 2016 foi o GRU, ou GRU, que seria a diretoria principal do Estado-Maior das Forças Armadas, que não tem linha institucional clara com as operações de medidas ativas da Guerra Fria. E mais, as táticas e técnicas russas têm evoluído rapidamente com as tecnologias, e o contexto sociotecnológico do século XXI, mesmo que a preferência estratégica por operações de influência permaneça estável. A terceira explicação foca nos detalhes específicos de cada um desses casos. Argumenta-se, por exemplo, que a interferência russa em 2015 e 2016 nos Estados Unidos e no Reino Unido se beneficiou de informações passadas por colaboradores domésticos, incluindo o famoso caso de Paul Manafort, assessor da campanha de Trump, que teria fornecido dados de campanha à inteligência russa, e, novamente, há provavelmente alguma verdade nisso. Mas essa explicação oferece capacidade limitada de generalização. Nem todos os beligerantes estrangeiros têm acesso às fontes domésticas confiáveis. Nem todas as campanhas de influência favorecem um elemento doméstico específico. E mesmo os beligerantes que usam informações privilegiadas não fazem em todos os momentos. A quarta explicação aponta para tentativa e erro. A ideia de que muito do que vimos até agora foi experimentação, com os atores tentando uma ampla gama de táticas para ver o que funciona. Essa explicação tem um defeito óbvio. A experimentação invariavelmente leva a práticas previsíveis depois de algum tempo. À medida que as instituições aprendem e formalizam suas escolhas, acaba se tornando comum. Mas há um núcleo interessante nessa ideia: a noção de que condições no país-alvo definem o ritmo e estilo do engajamento faz sentido substancial. Cada uma dessas teorias contém pontos de lógica robusta, mas, como dizem os autores, mas cada uma é limitada ou limitante em sua articulação. O que falta é uma estrutura mais unificada, mais genérica, capaz de explicar a variação nas operações de influência através de um espectro diversificado de condições nacionais e beligerantes. É exatamente esse vácuo que o artigo se propõe a preencher. Bom, entrando agora a questão dos modelos, proposta dos autores seria um framework baseado na situação citada anteriormente, então vamos falar aqui, que
Entrando nisso, a contribuição teórica central do artigo é bem interessante e chamativo em sua simplicidade. Operações de influências patrocinadas por estados não são diferentes de campanhas políticas ou comerciais convencionais. São um fluxo evolutivo de informações enraizado em objetivos e suposições específicas. A diferença crucial é que atores estrangeiros operam de fora para dentro, o que cria restrições operacionais únicas. Vamos desembalar essa ideia. Os autores argumentam que atores estrangeiros geralmente não conseguem criar sensação do nada sem serem desmascarados. E ser desmascarado tem custos enormes. Reduz a questão da receptividade, a influência estrangeira no país-alvo e pode levar à escalada convencional. Por isso, esses autores necessariamente dependem de eventos domésticos para criar as condições nas quais a manipulação de mídias sociais pode ser alavancada para gerar ganho estratégico. O mecanismo funciona do seguinte ponto: um evento macrosocial acontece no país-alvo, ou seja, um ato de violência racial, uma manifestação, crise econômica, qualquer coisa que já divida a sociedade ao longo de linhas existentes. O ator estrangeiro, por exemplo, não cria essa divisão. Ela já existe. O que faz é inserir na conversa, amplificar certas narrativas e explorar um momento para empurrar sua agenda oculta, ou seja, exatamente o momento mais oportuno para ele jogar essa notícia. Uma vez que esse evento ocorre, os beligerantes adaptam suas ações para se incorporar nas redes sociais relevantes, com o objetivo de transformar essa influência em alguma ação concreta. Supressão de votos, ativação de determinados grupos, criação de desconfiança nas instituições. Esse framework constitui um ciclo de vida para a interferência digital, que é iniciado por, independentemente de eventos domésticos que deem esse gatilho. E, crucialmente, é um framework genérico, aplicável a qualquer situação, contra qualquer país-alvo na maior parte em qualquer momento. Agora vem a parte mais inovadora do artigo. Para testar empiricamente esse framework, os autores recorrem à teoria dos apelos ao medo. Mas falamos tanto dessa fala, mas agora entrando. O que é o apelo ao medo? Que são o apelo ao medo? Bom, ou pelo medo vamos falar dos pontos em si. O apelo ao medo são mensagens persuasivas projetadas para alterar o comportamento do indivíduo ou grupo ao despertar seu medo de perigo, dano ou medo de desconforto. São amplamente estudados na comunicação política, na publicidade de saúde pública, em campanhas eleitorais. A ideia básica é muito simples. Um indivíduo assustado muda seu comportamento para lidar com a fonte de seu medo. Mas os apelos ao medo são mais complicados do que simplesmente comunicar uma ameaça. O modelo mais influente na literatura é o Extended Parallel Process Model, ou como mostra a sigla aí, o EPPM, desenvolvido por Kim Witt em 1992. Esse modelo identifica 4 elementos centrais que os apelos de medo precisam adotar. Primeiro, severidade da ameaça. Grave é o perigo. As mensagens precisam comunicar que a ameaça é séria e significativa. Segundo, a susceptibilidade à ameaça. Quão vulnerável é o indivíduo ao perigo? Não basta dizer que algo é perigoso, a pessoa precisa acreditar que ela especificadamente está em risco. Terceiro, a eficácia da resposta. Existe uma resposta eficaz à ameaça?
A mensagem precisa propor algo que funcione para mitigar o perigo. E o quarto, a autoeficiência. O indivíduo, o indivíduo é capaz de realizar essa resposta? A pessoa precisa acreditar que ela tem a capacidade de agir. O EPPM propõe que, quando tendo a ameaça percebida quanto à eficácia, propõe que, quando tendo a ameaça percebida, ou seja, a pessoa realmente percebeu isso e ocorre e os outros percebem que teve uma eficácia, o indivíduo tende a adotar estratégias adaptativas, ou seja, agir diretamente contra a ameaça. Quando a ameaça é alta, mas a eficácia é baixa, o indivíduo tende a adotar estratégias maladaptativas. Como negar o problema ou paralisar de medo? O equilíbrio entre esses dois elementos é o que determina a eficácia de uma campanha de apelo ao medo. Por que isso é relevante para operações de influência? Isso é uma boa pergunta, não é mesmo? Bom, a conexão é poderosa. Os autores argumentam que atores estrangeiros que conduzem operações de influência estão essencialmente executando campanhas de apelo ao medo em escala. Isso faz sentido estratégico por várias razões. Primeiro, apelo ao medo são uma escolha natural para atores estrangeiros, porque se beneficiam das mesmas condições que qualquer operação de influência precisa referenciar: um desenvolvimento macrosocial orgânico que pode ser aproveitado para construir e usar influência. Você não inventa o medo. Você é um encontro que já assusta as pessoas e só amplifica. Segundo, pesquisas extensas demonstram que apelos ao medo funcionam como estratégia de direcionamento de campanhas políticas convencionais. Estudos mostraram que mensagens cuidadosamente elaboradas para transmitir uma ameaça conseguem mudar a composição das preferências do público, pelo menos nas margens. Terceiro, a preferência na literatura de I.O. O, o trabalho de Kalen Hall Jamieson sobre a interferência russa de 2016 já havia sugerido que entender os efeitos do trolling, ou seja, da enganação coordenada, poderia emitir melhor do exame de emissões de conteúdo como apelos ao medo. Poderia emergir melhor do exame das emissões de conteúdo como apelos ao medo. O framework visual dos autores. Os autores apresentam um diagrama de framework que organizam as relações entre os diferentes elementos. Nesse framework, há uma situação macrosocial que existe independentemente do controle das operações de trolling. Ela é exótica ao sistema, a uma agenda oculta do beligerante estrangeiro, que nunca é completamente conhecida pelos observadores, mas pode ser aproximada. E há as emissões mensais de apelo ao medo, que evoluem em resposta tanto à situação macrosocial quanto ao estado da agenda oculta. A ideia central é que os apelos ao medo são calibrados dinamicamente. Eles mudam conforme a situação macrosocial evolui, conforme os operadores percebem o processo da sua agenda. Não é uma campanha estática, é um sistema responsivo e adaptativo. E agora entraremos na questão das hipóteses de pesquisa. Com base nesse framework teórico que eu citei anteriormente, os autores desenvolvem um conjunto de hipóteses testáveis. Vamos percorrê-las brevemente porque elas estruturam toda a análise empírica que se segue. As duas primeiras hipóteses tratam da sequência de apelos ao medo. Se os operadores estão usando uma estratégia de apelo ao medo, devemos esperar uma sequência lógica nas mensagens, como por exemplo, H1A, apelos de severidade de ameaça serão seguidos por apelos de eficácia de resposta.
ou seja, um AB. Já vamos para H1B, a segunda parte. Que seria apelos de severidade de ameaça serão seguidos por apelos de alta eficácia, que foi exatamente os conceitos que eu citei anteriormente. A lógica aqui é um pouco intuitiva. Primeiro você assusta as pessoas, comunica a ameaça, depois você diz o que fazer a respeito, o que comunica a resposta. Seria uma estratégia pobre primeiro dizer às pessoas como agir antes de estabelecer por que deveriam agir. Ou seja, como os autores ilustram como um exemplo simples, seria a má estratégia pedir a alguém que pare de fumar sem primeiro enquadrar o fumo como prejudicial à saúde. Além do mais, se você chegar numa pessoa e falar que ela deve parar de fumar, sem ter nada que diga o contrário, como você pode dizer que aquilo é realmente ruim? Esse é o ponto. É uma estratégia muito ruim não ter uma notícia antes para depois falar que aquilo é errado. As duas hipóteses seguintes relacionam as emissões de apelos ao medo com os eventos do mundo real. O H2A, que seria apelos de eficácia de resposta e autoeficácia, serão emitidos para coincidir com eventos do mundo real que intensificam as questões macrosociais focais contemporaneamente ou logo depois. Resumindo, a severidade da ameaça precede temporalmente a eficácia de resposta da mensagem. O H2B, em sua fala direta, seria apelos de severidade de ameaça serão emitidos para coincidir com eventos do mundo real, que intensificam as questões macrosociais focais, contemporaneamente ou logo depois, que pode ser dito como a sequência da ameaça. A eficácia é mais pronunciada após a questão do gatilho. Em outras palavras, esperamos ver com que os operadores respondem a eventos reais, como um acidente de violência política, uma manifestação por exemplo, pegando uma manifestação Black Lives Matter, seria exatamente da questão das pessoas negras, ajustando as suas mensagens para explorar esse momento de fragilidade. Finalmente, as duas últimas hipóteses tratam da agenda oculta. O H3, ou seja, estados desfavoráveis da agenda oculta levarão a maiores emissão de apelos de ameaça. E H4, estados desfavoráveis de agenda oculta levarão a maiores emissões de apelos de eficácia. Ou seja, o H3, o malware e operações cibernéticas são integrados ao ciclo das mensagens e medos, e o H4, o volume de mensagens varia conforme o ciclo eleitoral e eventos de protesto. A lógica aqui é que quando as coisas não estão indo bem para o beligerante, quando a agenda oculta está em estado desfavorável, ou seja, para a pessoa que está numa eleição, coisa do tipo, os operadores vão intensificar suas campanhas de mensagem como qualquer campanha política faria quando está perdendo terreno. Agora, pulando para o outro parte, dados e a metodologia. Para testar essas hipóteses, os autores escolheram o caso mais documentado disponível, a campanha de trolling coordenado da Rússia contra os Estados Unidos, conduzida pela Internet Research Agency, conhecida como IRA ou IRA. O dataset do IRA, o ponto de pa... ou seja, o ponto de partida foi um conjunto de dados extraordinários. Mais de 3.393 anúncios patrocinados no Facebook ligados ao IRA, publicado pela minoria democrata do Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Nome grande, eu sei. Mas, resumindo, cada documento corresponde a uma compra de anúncio pelo IRA, ou IRA, que eu digo. Falarei agora em sigla que fica mais fácil de entender. Exata, voltando. Cada documento corresponde a uma compra de anúncio pelo IRA no Facebook e a autenticidade e atribuição do conteúdo foram meticulosamente verificados por investigadores e pelo próprio Facebook.
mas havia um desafio técnico significativo. Os documentos foram aparentemente escaneados de cópias impressas em formato PDF, com os dados incorporados como imagens. Para resolver isso, os autores desenvolveram um pipeline automatizado usando uma API Java para Tesseract OCR, reconhecimento óptico de caracteres, em conjunto de API PDF Box da Oracle. Esse sistema percorria cada documento PDF, extraía a imagem da primeira página e aplicava OCR para converter o texto da imagem em texto legível. Em seguida, heurísticas extraíam os dados dos campos relevantes para análise estruturada. Para verificar a precisão do processo, os autores amostraram aleatoriamente 30 anúncios da coleção e confirmaram que o classificador OCR não havia classificado incorretamente caracteres de forma significativa em nenhum dos anúncios mostrados. Os dados de protesto do BLM. Entrando agora nos dados de protesto do BLM. O segundo conjunto de dados central foi uma coleção de 1921 protestos e manifestações relacionados ao Black Lives Matter. Matter. Enfim, vidas pretas importam, traduzindo literalmente para o português. De agosto de 2014 até maio de 2018, coletados do site eleframe.com, uma plataforma dedicada a rastrear essas manifestações. Cada evento estava apoiado por uma fonte jornalística reputada. Por que o BLM foi escolhido como correlato macrosocial presumido? A escolha é intuitiva e baseada em evidências. Como outros pesquisadores de IO observaram, a campanha russa de 2015-2016 nos Estados Unidos colocou um grau em comum de foco em afro-americanos, e os dados confirmam uma sobreposição impressionante. A segunda metade de 2016 viu um aumento massivo na contagem de processos, especialmente nos períodos anteriores à eleição de novembro de 2016. E o IRA intensificou suas compras de anúncios no mesmo período, embora com uma defasagem observável. Dados adicionais. Bom, os autores complementaram esses dois conjuntos de dados principais com outras fontes. Dados sobre execuções policiais, especificadamente tiroteios fatais de afro-americanos, vieram do banco de dados do Washington Post sobre encontros fatais com a polícia. A publicidade de busca pelo termo Black Lives Matter veio da API do Google Trends e, crucialmente, os dados de pesquisa eleitorais de Clinton versus Trump vieram do 538. E esses dados de pesquisa são o que os autores usam como proxy para a agenda oculta do IRA. A lógica por trás dessa escolha é interessante. O Conselho de Inteligência Nacional dos Estados Unidos avaliou que o objetivo oculto da atividade de trolling coordenada era a derrota de Hillary Clinton nas eleições presidenciais de 2016. Portanto, a diferença nas pesquisas Clinton-Trump serve como indicador do estado da agenda oculta. Quando a diferença é desfavorável ao candidato favorecido do IRA, o estado da agenda é desfavorável, o que, segundo a hipótese, deveria levar a maior intensidade de mensagens. Bom, entrando em outro ponto, vamos para a questão da metodologia de análise. Bom, dentro disso, a metodologia do artigo é sofisticada e merece uma explicação cuidadosa, mesmo que não entremos em todos os detalhes técnicos. Um dos primeiros pontos seria a modelagem de tópicos como NMF. O primeiro passo foi identificar os tipos de mensagens de apelos ao medo nas emissões do IRA. Para isso, os autores
construíram um modelo de tópico confirmativo a partir do texto de anúncio. A abordagem escolhida foi o Non-Negative Matrix Factorization, ou NMF, uma técnica popular de decomposição para dados multivariados. O processamento começa convertendo o texto dos anúncios em uma representação matricial, usando o TF-DF. Term, que seriam a sigla de Term Frequency Inverse Document Frequency. Complicado, eu sei, mas resumindo, será o que captura a importância de cada termo em cada documento, ponderada pela raridade do termo em todo o corpus. Essa matriz se torna a entrada para o modelo MMF. Após remover palavras de parada e limitando o número de termos a 1000, os autores geraram uma decomposição em 10 tópicos. Para cada tópico, eles listaram os 10 termos mais ponderados e, analisando os anúncios subjacentes, desenvolveram rótulos para os tópicos. Os 10 tópicos identificados quando mapeados para o framework de apelos Almeida revelam o seguinte: 2 tópicos foram mapeados como apelos de eficácia de resposta, um focado em direitos de porte de arma e a ideia de defender a comunidade, outro focando em autodefesa e segurança pessoal. 3 tópicos foram mapeados como apelos de alta eficácia, um sobre identidade e orgulho de comunidade negra, outro sobre questões de justiça racial com linguagem mais ativista, e um terceiro usando hashtags como Black Excellence e Pan-Africanismo, voltado para um sentido de identidade e poder coletivo. 2 tópicos foram mapeados como apelos de severidade e ameaça, um focando em brutalidade policial, com termos como Police Brutality, Officer Shoot, e outros focando em migração e fronteiras, invocando um medo de invasão. Um tópico foi identificado como malware suspeito, focando em promoção de um aplicativo chamado Face Music, que posteriormente foi identificado como malicioso. Um tópico foi categorizado como promoção, conteúdo pedindo aos usuários que seguissem contas no Instagram, contas no Instagram, Twitter, Facebook e outras plataformas. E o tópico foi categorizado como pró-LGBT, que os autores interpretaram como um apelo de alta eficácia voltado para a comunidade diferente, não relacionado às questões da justiça racial. Bom, entramos no modelo VAR e VAR e VGLM. Para testar as hipóteses, os autores usaram uma abordagem de série temporal multivariada, especificadamente um vetor autorregressivo, um Vector Autoregressive Model with Exogenous Variables, ou VARX, adaptado para dados de contagem usando um vetor generalizado, um modelo de vetor generalizado linear, que seria o VGLM. A intuição por trás dessa escolha é importante. A decisão do Irã de emitir um anúncio em qualquer uma das categorias em um determinado dia depende tanto de suas decisões de emissão nos dias anteriores, quanto sua observação nas condições sociopolíticas no período atual. O modelo VARX captura explicitamente efeitos de feedback, como uma decisão de emitir anúncios de alta eficácia afeta decisões futuras de emitir anúncios. Como decisões de emitir anúncios de alta eficácia afeta decisões futuras de emitir os próprios anúncios de eficácia. Seriam efeitos cruzados, como a decisão de emitir esses anúncios afeta decisões futuras de emitir anúncios de severidade de ameaça. E efeitos contemporâneos das variedades exógenas. Uma adaptação importante foi necessária porque as variáveis de resposta são contadas, número de anúncios por dia em cada categoria e não dados contínuos. Por isso, os autores adotaram o VGLM, com distribuição de Poisson e função de ligação log.
Além disso, os autores também realizaram um teste de causalidade de Granger não linear usando redes neurais de múltiplas camadas para testar relações de causalidade temporal em suas diferentes séries. Embora seja complicado tudo que eu tenha dito, isso tudo se baseia exatamente que poderá ser visto, caso queira compreender mais o que se refere a isso, o o link para o documento oficial, o site onde foi emitido esse artigo, está disponibilizado na descrição. Mas o que é dito anteriormente, embora seja complicado de se entender, é exatamente eles provando o seu ponto, seu argumento. Mas, continuando isso, vamos para o quê? Para os seus resultados, obviamente. O que os dados deles que eles pegaram mostram? Seria exatamente o coração do artigo, é exatamente essa parte. Bom, sobre a sequência de apelos ao medo, os resultados da tabela 5 mostram que mensagens de severidade de ameaça estão positivamente, significativamente associadas com mensagens de eficácia no período seguinte. Em outras palavras, como o IRA emite anúncios de ameaça em um dia, anúncios de eficácia tendiam a aparecer no dia seguinte, exatamente como previsto pela H1 deles. Crucialmente, essa não é uma relação recíproca. Mensagens de eficácia não aparecem vinculadas a mensagens de severidade de ameaça no período precedente. Isso sugere que os operadores do IRA tomaram decisões conscientes de enfatizar mensagens de mitigação de ameaça em resposta a estímulos iniciais voltados ao público. Os testes de causalidade de Granger confirmam essa sequência especialmente pela H1A. Relação entre severidade de ameaça e eficácia da resposta é Granger casual com alto nível de significância estatística, ou seja, P é menor que 0,001. Sobre a relação com eventos macrosociais, que seria o H2, aqui os resultados são particularmente reveladores. A análise comparativa das tabelas de efeito contemporâneos e efeitos defasados mostra algo fascinante sobre como os operantes do Irã trabalhavam. Na tabela de efeitos contemporâneos, vemos uma associação positiva e forte entre mensagens de ameaça e ocorrências de tiroteios policiais e protestos de BLM ao mesmo dia. O IEA reagia a eventos domésticos praticamente em tempo real, mas na tabela de efeitos defasados, vemos uma relação negativa e significativa no dia seguinte. Isso faz sentido perfeitamente. O ciclo de vida do conteúdo do IRA no Facebook era diário. Anúncios que frequentemente referenciavam desenvolvimentos do mundo real das 24 horas anteriores passavam por poucas horas de produção antes de serem apresentados aos usuários. Então, no dia seguinte que ocorria a crise doméstica, o Irã emitia mensagens de ameaças fortes. No dia seguinte, os operadores pivotavam da inflação de ameaças para a exploração de circunstâncias do mundo real, como as mensagens de eficácia. Os autores encontram suporte parcial para H2 e HB. Das três variáveis macrosociais do modelo, apenas o efeito contemporâneo de um aumento em tiroteios policiais tem coeficientes positivos tanto para a severidade da ameaça quanto para a alta eficácia. Sobre a questão da agenda oculta, que agora entramos em H3 e H4, em relação à agenda oculta representada pelo spread Clinton-Trump nas pesquisas, os resultados também oferecem suporte para as hipóteses dos autores, embora de forma ligeiramente inesperada. Há uma relação positiva entre os estados desfavoráveis da agenda oculta e a emissão de mensagens de severidade e ameaça, mas essa relação é capturada nos efeitos defasados, não nos contemporâneos. Em outras palavras, os operadores do IRA não reagiam instantaneamente aos resultados das pesquisas. Havia uma defasagem de um dia, isso é, consistente com o ciclo de vida diário do IRA que observamos antes. De forma semelhante, o efeito defasado de estados desfavoráveis na agenda oculta é positivo e significativo para apelos de eficácia. E essa direção é confirmada pelos testes de causalidade de Granger. O achado mais surpreendente seria o malware no ciclo de vida.
Talvez o resultado mais inesperado e importante do estudo seja o padrão do conteúdo de malware. Os autores identificaram que um dos tópicos que promovia aplicativos como Face Music continha código vinculado à fraude de cliques, onde o objetivo é usar o computador da vítima para discretamente aumentar a popularidade de conteúdo em diversas plataformas. Ou seja, ao você entrar em um aplicativo que foi colocado por eles, ele exatamente força o seu computador ou dispositivo a criar visualizações ou engajamento nas coisas que eles mesmos postavam. O padrão empírico é revelador. O conteúdo do malware está vinculado negativa e significativamente a mensagens de severidade e ameaça, mas positiva e significativamente a mensagens de eficácia. Isso sugere que o esforço de espalhar malware foi conscientemente direcionado a um momento operacional em que os operadores percebiam a composição do público mais receptiva. Após as mensagens de ameaça já terem sido estabelecidas, quando o público estava no estágio de eficácia do ciclo de vida, esse achado segue a lógica geral de campanhas de phishing, que o propósito da comunicação em massa é geralmente identificar populações vulneráveis ou suscetíveis para exploração posterior. E aqui vemos isso acontecendo de forma integrada dentro do ciclo de mensagens. Além disso, o conteúdo de malware tem uma ligação negativa forte com o conteúdo de promoção mais geral, reforçando dos autores de que esses esforços foram conscientemente desacoplados da campanha inflamatória de apelo ao medo. Sobre o efeito de proximidade eleitoral, os autores também controlaram o efeito de proximidade temporal com a eleição de novembro de 2016. Os resultados mostram que todas as emissões de mensagens de apelos ao medo foram significativamente intensificadas em períodos próximos à eleição. Isso é consistente com a expectativa de que operadores de IO aumentam a intensidade de suas campanhas conforme o prazo do evento-alvo se aproxima. Bom, e o ciclo de vida. O ciclo de vida das operações de influência. Com base em todos os resultados, os autores propõem um modelo de ciclo de vida das operações de influência em mídias sociais baseado em condições domésticas. Esse ciclo funciona assim. A fase 1 se refere a um gatilho macrosocial. Um evento doméstico ocorre no país-alvo, um incidente na violência racial, uma manifestação, um escândalo político, e esse evento cria o contexto inicial no qual a influência pode ser construída. A fase 2 entra na injeção de severidade da ameaça. Os operadores do IO respondem rapidamente a um evento emitindo mensagens que comunicam a magnitude e urgência da ameaça para grupos-alvos específicos. Essa é a fase de assustar o público, vinculando o evento a medos existentes e divisões macrosociais. Fase 3. Mensagem de eficácia. Uma vez que a ameaça foi estabelecida, os operadores pivotam para a mensagem que propõe respostas, o que o público pode e deve fazer. Isso pode incluir apelos de alta eficácia, ou seja, você tem o poder de agir ou a eficácia de resposta. Essa ação específica vai funcionar. Fase 4. Captura e proliferação. No momento em que o público está mais engajado e potencialmente mais suscetível, os operadores tentam expandir seu alcance, seja direcionando o público a seguir outras contas, seja como vimos nesse caso, distribuindo malware que amplifica artificialmente a popularidade do conteúdo, e entre outros. Aí entramos depois na fase 5, que aí vem a manutenção e diversificação. Em períodos sem eventos que têm esses gatilhos, os operadores mantêm a presença com conteúdo mais genérico, conteúdo de promoção e mensagem de construção de identidade de grupo, aguardando o próximo evento onde eles podem se aproveitar e subir sobre a população, utilizar ela como se fosse marionetes. Esse ciclo não é contínuo ou repentino, da forma que seria para um ator político doméstico legítimo. As operações dependem de eventos de gatilho para se ativarem plenamente. Nos intervalos, os operadores simplesmente mantêm a presença e constroem audiência posicionando para o próximo momento de oportunidade. Bom, agora em termos da discussão e implicações, por exemplo,
As implicações do estudo são amplas e importantes, tanto para as políticas públicas quanto para a pesquisa acadêmica. Para a teoria das operações de influência, o artigo avança nossa compreensão das IO de várias formas. Primeiro, valida empiricamente a ideia de que, que operações de influência patrocinadas por estados são sistemáticas, intencionais e temporariamente dinâmicas. Não são apenas espalhar mentiras ao acaso. Segundo, oferece um framework generalizável, não apenas aplicável ao caso russo, mas potencialmente a qualquer situação em qualquer contexto. Terceiro, demonstra que apelos ao medo são uma lente viável para caracterizar e detectar comportamentos de trolling coordenado. Para a detecção precoce, o modelo proposto tem implicações importantes para o sistema de detecção automatizada de campanhas de desinformação. Se o ciclo de vida das mensagens segue um padrão previsível, ameaça seguida por eficácia seguida por captura, então o sistema de monitoramento pode ser projetado para detectar esses padrões sequenciais, não apenas conteúdo individual. A observação do contexto sociopolítico torna-se crítica para a operacionalização eficaz de esforços para prever e mitigar ameaças de ou estrangeiras. Para plataformas de mídia social, os atores apontam para que a transição de geração de influência para influência em ação é claramente um fator mais crítico para explicar onde algumas operações de influência podem ter sucesso em causar efeitos tangíveis do que simplesmente a presença em plataformas como Twitter ou Facebook. Policymakers e desenvolvedores de tecnologia fariam bem em focar nos tipos de discurso que estão intimamente ligados à tentativa de transformar a voz em ação e potencialmente em violência. Para as relações do. Não, pulando para outro, limitações e caminhos futuros. Os autores são honestos sobre as limitações de seu trabalho. Alguns resultados sugerem que ainda há trabalho a fazer para estabelecer melhor lógica de influência à distância. Por exemplo, após protestos do BLM, ou seja, Negras Importam, e incidentes de tiroteios policiais, mensagens de eficácias eram menos prováveis de aparecer do que o esperado. Embora esses resultados sejam estatisticamente insignificantes ou relativamente fracos, os autores atribuem isso às complexidades de executar uma operação de influência de amplo alcance a partir do exterior. Há também a questão dos efeitos reais das campanhas. Os autores notam que os efeitos digitais de operações maliciosas de informação ainda não são bem compreendidos. Alguns argumentam por meio de insights teóricos que tais campanhas devem ter um impacto, mas a evidência empírica direta é escassa. Esse continua sendo um campo aberto para pesquisa futura. Bom, entramos aqui também junto nesse próprio slide sobre a conclusão. O que aprendemos e por que importa? Vamos recapitular os pontos centrais dessa apresentação. O artigo From Russia We Fear oferece uma contribuição teórica e empírica genuinamente inovadora para a nossa compreensão das operações de influência na era digital. Sua principal mensagem teórica é que as operações de influência patrocinadas por estados não precisam depender de mentiras ou fake news, como frequentemente se assume. Atores estrangeiros dependem de eventos domésticos reais, divisões macrociais que já existem, para criar as condições nas quais a manipulação de mídias sociais pode ser alavancada. Eles não inventam o conflito, eles o exploram. Sua principal contribuição metodológica é demonstrar que apelos ao medo são uma lente viável para caracterizar e detectar comportamentos de trolling coordenado, e que o ciclo de vida da campanha do IRA é consistente com uma estratégia sofisticada de apelos ao medo, ameaça seguida de eficácia, calibrada responsivamente a eventos do mundo real e ao estado da agenda oculta. Sua descoberta mais surpreendente é a integração de malware dentro do ciclo de mensagens, sugerindo que a fronteira entre operações de influência e operações cibernéticas é mais porosa do que muitos supõem. E sua implicação mais importante é essa.
Para combater eficazmente operações de influência estrangeira, precisamos ir além de verificar fatos e moderar conteúdo. Precisamos entender o contexto sociopolítico, monitorar padrões temporais de mensagem e focar especialmente no momento em que a influência se transforma em ação. As democracias continuam vulneráveis a esse tipo de interferência. E à medida que as tecnologias evoluem, com a inteligência artificial generativa tornando uma criação de conteúdo que engane mais fácil do que nunca, a sofisticação dessas operações vai aumentar. O framework proposto nesse artigo oferece um ponto de partida valioso para entender, detectar e potencialmente neutralizar essa ameaça. A pergunta que fica, que sempre faço em todos os vídeos, e que os atores deixam em aberto para pesquisas futuras é a seguinte: quando essas campanhas realmente funcionam? Sabemos que existem, sabemos como funcionam, mas ainda precisamos de evidência empírica mais forte sobre seus efeitos reais no comportamento eleitoral e na coesão social. Essa continua sendo uma fronteira aberta e urgente na pesquisa sobre segurança da informação e democracia. Bom, obrigado pela atenção. Como eu disse anteriormente, o, o link para o site oficial e para o PDF estará na descrição abaixo. Agradeço muito por terem ficado até aqui, pelo carinho de terem me ouvido, e obrigado por toda a atenção e tudo aquilo para aqueles que estiveram comigo até o final. Agradeço plenamente. Muito obrigado.